Beleza, já está gravando. Pessoal, então, bom dia para quem ainda não tinha cumprimentado, quem entrou por último agora na sala. Hoje, quarta-feira, né? Acabando o mês, está chegando a sexta-feira, está encerrando esse mês de abril. O tempo está voando, né? O tempo não está andando, não, ele está voando ultimamente. Na nossa aula de hoje, a gente vai, antes da gente começar a falar um pouco do que eu preparei um material, né, para a gente discutir. Mas antes disso, eu queria ver com vocês, né, quais foram as dificuldades ontem na hora de fazer o currículo. Eu olhei os currículos lá, né, eu olhei alguns, tem umas pessoas que já têm até formação superior, um currículo em específico, né, tem vários cursos de formação, outros currículos estão muito simples no sentido de que, por exemplo, é um currículo funcional, né? Só que a pessoa, na verdade, ela não deixa claras as suas funções ou as suas habilidades. E é um ponto que eu queria chamar a atenção. Mas antes de eu falar do que eu quero chamar a atenção nos currículos lá, eu queria que vocês me dissessem quais foram as maiores dificuldades que vocês enfrentaram ontem na hora de pensar o currículo de vocês. Ou seja, o que foi mais difícil para você na hora de fazer o seu currículo? O que te deixou com dúvida? Algumas pessoas me mandaram dúvidas no WhatsApp, até mesmo ontem à noite. Aí eu respondi, né? Teve umas que eu demorei um pouquinho mais para responder, mas eu respondi todas as dúvidas que me mandaram ontem. Mas o que você. Aí eu queria que vocês compartilhassem entre vocês quais foram as maiores dificuldades na hora de fazer o currículo. Se vocês não falarem, eu vou subentender que não teve dificuldade. Mas o que vocês têm para falar sobre esse momento de refletir sobre o currículo de vocês e escrever de novo? Professor, a minha, um pouco da dificuldade que eu tive, pensei em autorizar, que foi a experiência que eu não tenho, e também na hora de colocar lá a parte do objetivo, que a gente tem que ter bem claro, né, o objetivo no que a gente pretende na vaga. Eu tive um pouco de dificuldade nisso também. Então você teve dificuldade no objetivo e em. E na questão da experiência, né, que eu não tenho, Ah, foi sim, da o que eu experiência. falei para o senhor ontem. Certo. Desculpa ter perguntado, é que meu áudio ele tá estourado e ele dá uma falhada quando vocês falam. Quem Sem problema. mais? Quem mais teve alguma dificuldade na hora de fazer? Eu estou tendo dificuldade em encaixar, por exemplo, as experiências profissionais que eu tenho não tem muito a ver com o cargo que o senhor sugeriu para a gente fazer o currículo, né? Uhum. Estou um pouco na dúvida se eu deixo, se eu tiro. Eu ainda não enviei o meu lá, eu estou terminando de fazer. Mas eu estou na dúvida, eu não sei se... A dúvida da Monara é uma dúvida interessante, pessoal. Eu falei ontem, antes da gente falar do conteúdo de hoje, né? Eu falei ontem sobre currículo direcionado, né? Ou seja, a gente fazer o currículo direcionado para aquela vaga, selecionar as experiências para colocar naquela vaga. Mas o caso da Monara aqui, por exemplo, já vou comentar o que a Nubia falou também, é diferente, né? Ela tem experiências profissionais, mas ela não tem as experiências profissionais na área que ela vai candidatar. Ah, então quer dizer que ela deve colocar o currículo dela sem nada para ser direcionada, porque ela não tem uma experiência naquela área? Nesse caso em específico, ela não pode fazer isso, né? Porque na verdade ela estaria se prejudicando. Ela tem algumas experiências, mas não é na área que ela está se candidatando. Então, ela deve deixar as experiências dela e o currículo dela não vai perder qualidade por isso, porque são as experiências que ela tem. Por exemplo, a Núbia não tem nenhuma experiência, então ela não vai colocar nada lá, e qualquer vaga que ela se candidatar, ela não vai ter esse problema. Mas no caso de uma pessoa, eu tive 2 experiências profissionais, só que agora eu estou me candidatando para uma vaga que não tem nada a ver com o que eu já fazia. Então, eu não tenho experiência, você não tem experiência naquela vaga, mas você vai relatar no seu currículo a pouca experiência profissional que você tem. A gente seleciona as experiências profissionais
a partir do momento que você tem várias e você consegue selecionar, tá? Então, por exemplo, eu comecei a trabalhar em 2008, né, como professor, não, 2012 como professor, em 2004 comecei minha carreira profissional. Então, de lá para cá, eu acumulei um monte de funções que hoje não me são interessantes, né? Então, eu posso selecionar para a vaga que eu vou me candidatar. Ou seja, eu tenho experiências que permitem isso. Assim como pode ter alguém aqui que tem experiência em várias áreas e pode selecionar aquilo que é mais útil. Mas aí, no seu caso, Monara, a minha recomendação para você é que, a depender do, independente, né, não é depender, independente do cargo que você vá se candidatar, você apresente as experiências profissionais que você adquiriu. Aí o seu currículo ele ganha um caráter mais geral, né, ele não fica direcionado, mas é a melhor opção para você, dado que você tem algumas experiências que não são na área que você quer, tá? A Núbia e também a Daniele falou aqui no chat também que teve dificuldades na hora de falar das habilidades e dos objetivos. Que acontece? O objetivo é o objetivo seu dentro daquela organização, né? O que você quer dentro daquela organização? Qual que é o seu propósito? Geralmente o objetivo a gente começa com os verbos, né? Contribuir, colaborar, construir. Então é você dizer qual é o seu objetivo dentro daquela organização, né? Participar dessa organização no sentido de contribuir para bons resultados. Então, assim, não tem nada muito pronto para isso, né? Não tem nada muito padrão. A única coisa é que geralmente começa-se com verbos, né? Verbos que vão dar a intenção de que você tem um objetivo a longo prazo. Então, você diz, por exemplo, por isso que é importante conhecer o ramo de atuação da empresa, para que você consiga construir um objetivo melhor. É o seu objetivo dentro daquela organização. É colaborar, é construir, por exemplo, quem vai iniciar a carreira, pode até colocar que o objetivo é iniciar a carreira na empresa por competências, por entender que é uma empresa de grande relevância social dentro da sua comunidade, dentro do seu município. Então, o objetivo, ele não tem uma coisa padrão, né? Vai muito do que você é realmente. Depois eu vou ler o objetivo que vocês colocaram lá e comento alguma coisa, mas o objetivo ele não é nada pronto. Ele não pode ser longo demais, né? Isso é regra. Ele não pode ser uma coisa longa demais e não pode ser algo fantasioso demais também. Sabe aquilo que você sabe que nunca vai acontecer e você vai lá e escreve. Então tem que ser algo passível de se acontecer, passível de se realizar. E aí, quanto à questão das habilidades, né, que também a Núbia falou, e também aqui não, a Núbia, na verdade, falou das experiências, né. Então, aí no caso, Núbia, ontem alguém me perguntou sobre essa questão de experiência, não sei se foi você. Colocar ou não colocar a aba lá, experiências, né, colocar ela ou não colocar quando não se tem experiência. Na verdade, eu dei orientação que poderia ser das duas formas, ou você coloca o título experiências profissionais e dentro ali você escreve que não tem nenhuma experiência profissional e que está na busca por uma oportunidade de mercado de trabalho, você pode fazer isso, ou no seu objetivo você já coloca que esse é o seu intuito de conquistar o primeiro emprego, e aí você não precisa colocar a barra experiência, sabe? Se lá no seu objetivo você disse que você está em busca do primeiro emprego, não tem necessidade de você colocar uma experiência profissional, a não ser que você tenha experiências profissionais não remuneradas, né? Por exemplo, a Manara está falando aqui de trabalho voluntário. Esse trabalho voluntário, ele pode aparecer dentro da experiência profissional, se é algo profissional, entendeu? Se é algo profissional, ou ele vai aparecer lá em outras informações, lá naquela última parte, né, do currículo. Outras informações, ou outras habilidades, ou outras competências, não sei. Porque o título não necessariamente é aquele padrão, né? Você pode colocar, mudar o nome, né? Lá está outras, você pode colocar o que você quiser. Pode até abrir mais tópicos no currículo, por exemplo, trabalhos voluntariados, habilidades e competências, pode abrir, ele não é uma coisa muito fixa. Então, Nubia, sobre a experiência, se fosse para mim redigir, eu tiraria a aba experiência profissional, se eu não tivesse, e deixaria claro no meu objetivo, que é a busca do primeiro emprego, tá?
E aí, quanto ao que a Daniela colocou sobre as habilidades, Daniela, aí você pode fazer em tópicos as suas habilidades, né? Então, você vai colocar lá habilidades e competências, e aí você diz um pouco de você. Mas não precisa ser texto, se você não quiser que seja em texto, né? Pode ser tópicos, né? Proatividade, bom trabalho em equipe, bom nível de relacionamento interpessoal, bom, ou então oralidade intermediária, sabe? Aí você vai dizer das suas qualidades, você não vai listar várias, né? Porque senão perde o foco. Mas você tem que ter claro quais são as suas principais habilidades. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa extremamente comunicativa, eu tenho uma boa comunicação, boa dicção, boa fala. Então, você vai lá e coloca. É claro, se isso for ajudar a construir o seu perfil dentro da organização. Por exemplo, eu sou muito para frente. Aí, o que é o para frente? Não vai lá colocar que é para frente. Aí você vai colocar que é proativo, que você tem espírito de liderança. Então, você vai descrever, você pode colocar em tópicos, né? Faz a bolinha, 1, 2, 3. Geralmente, pessoal, não é que seja regra, tá? A gente costuma trabalhar com 4 a 5, até 6 habilidades, para não ficar muito extenso. A não ser que você tenha um currículo que realmente é muito enxuto, em outros termos de qualificação e de experiência, aí você pode sim gastar um tempo maior para dizer das suas habilidades, pode gastar até mais. Mas, no geral, a gente fica ali dentro das 5, 6 qualidades, porque senão dá a impressão para quem está lendo seu currículo que você não tem nenhum tipo de defeito. Ou você coloca tantas habilidades que na hora da entrevista eles vão te apertar de todo jeito para ver o que você não tem de qualidade que você colocou lá, entendeu? Então, ser sincero na parte da habilidade é importante e não exagerar nas habilidades, né? Fazer só realmente aquilo que é importante para aquela vaga. Certo? Acho que eu respondi todas. Tem mais alguma pergunta que eu não respondi? Ou estão todas respondidas? Tá. Mas aí ao longo da... Tá, né? Aí ao longo da aula também, se vocês forem lembrando de outras coisas, de outras perguntas, vocês podem ir anotando para fazer no final, ou depois se quiser falar no privado, alguns às vezes não querem falar aqui, enfim, né? Podem conversar comigo depois. Hoje, eu vou fazer só uma rápida introdução de um outro aspecto do processo de seleção. Então, na verdade, a aula de hoje ela não vai gerar, quero que vocês entendam isso aqui rapidinho. Essa aula de hoje ela não vai gerar uma nova atividade lá na plataforma, tá? O vídeo da aula de hoje eu vou colocar junto com o da aula de ontem. Vai ficar tudo na mesma tela lá. Não vai ter uma aula do dia 28/4 lá, tá? Por quê? Porque, na verdade, a questão do currículo e do processo seletivo, por enquanto eu vou deixar tudo junto. E o nosso objetivo, por enquanto, é fechar a construção do currículo da melhor maneira possível. Então, a atividade de hoje, ela permanece sendo a mesma de ontem, tá? Permanece sendo a elaboração do currículo e a participação no fórum. Só que hoje nós vamos comentar um pouco sobre processo seletivo, né, sobre a entrevista, sobre alguns itens de processo seletivo, para vocês já se preparando. Por quê? Amanhã, na nossa aula de amanhã, eu vou preparar para a gente fazer uma dinâmica de grupo online, né? Ou seja, como se a gente fosse fazer um processo seletivo online a partir de amanhã. Então, hoje vocês precisam, eu terminando a aula, vou subir o vídeo, vou deixar ele lá, e vocês precisam finalizar os currículos de vocês. Então, eu vou dar o retorno de quem já submeteu os currículos. Se for preciso submeter um novo, eu vou avisar para que vocês façam a submissão do novo. E amanhã a gente vai fazer uma dinâmica de grupo e começa tipo um processo seletivo, para a gente treinar algumas características e alguns comportamentos, tá? Então, hoje, eu vou falar um pouco dessa entrevista de emprego, né, do como que é isso. Vocês já vivenciaram essas entrevistas. Muitas dessas entrevistas podem ter sido traumáticas para vocês, como foi para mim algumas. E a gente precisa saber lidar com elas ou o que se esperar dessas entrevistas quando a gente vai para elas, né? Então, aqui tem uma charge só para a gente conversar, né? Entrevista do emprego do IKEA. Faça uma cadeira e sente-se, né? Começou por aí.
Ou seja, tem entrevistas, tem processos seletivos que vocês vão participar na maioria das vezes, que o processo ele começa a partir do momento que você entra dentro do ambiente. O que essa charge está tentando chamar a atenção de vocês é que qualquer atitude sua, a partir do momento que você está ali, pode estar sendo avaliada dentro do processo seletivo. Nós nunca sabemos efetivamente quais são as estratégias que a empresa tem para selecionar as pessoas que vão trabalhar para ela. Então, eu já trabalhei numa empresa que, a partir do momento que a pessoa chegava na recepção, a moça da recepção, né, era orientada a ficar de olho no comportamento dos candidatos. Eu achava isso meio estranho, mas depois de um certo tempo que eu estava na organização, né, eu fiquei lá durante 3 anos, eu entendi um pouco disso, né? Na verdade, tinha recepção, a entrevista era feita numa sala ao lado da recepção, e toda vez que tinha um processo seletivo, a menina da recepção era formada em psicologia também, mas ela não estava exercendo, não sei se ela tinha terminado o curso na época, então ela ficava de olho no comportamento dos entrevistados na sala de espera. E aí, depois que terminava, ela falava de algum comportamento ou outro que ela tinha observado, né? Por exemplo, comportamento de nervosismo, né? De agitação. Então, tudo isso ela passava para quem fazia entrevista depois. Então, aqui é um típico caso, né? O cara vai começar a ser avaliado a partir do momento que ele vai precisar construir a própria cadeira para ele sentar. Então, o que eu quero chamar a atenção para vocês é que o processo seletivo, ele não começa a partir do momento que a pessoa que vai te entrevistar te chama. Ele começa a partir do momento que você entrega o seu currículo, a partir do momento que você chega no local onde você vai realizar a entrevista, tá? Essa aqui é uma charge, né, do Chicão, não sei se vocês já viram isso, geralmente nas provas de português que a gente faz, aparece muito o Chicão, né? Alguém chama o Chicão, aí ele coloca aqui, temos mais uma vaga para cobaias aqui no laboratório. Você sabe de alguém para me indicar? Aí o Chicão perguntou, você tem ideia de quanto é o salário? Aí o cara respondeu, 10 mil, mais plano de saúde, vale transporte e tique refeição. Aí o Chicão, serve eu, serve eu, serve eu. Desculpa, Chicão, mas eu precisava de uma cobaia mais sênior. Preciso me reciclar. O que essa charge quer dizer? Ela não tem um cunho muito engraçado, né? Mas o que ela quer dizer, na verdade? Que ele não está habilitado. Quando a gente fala de sênior, né, mais experiente, né, a gente, geralmente nas organizações hoje, quando vocês forem trabalhar, vocês vão ver que tem uma classificação de júnior, sênior, master sênior, que é tipo uma classificação de etapas, né? Então, na verdade, o cara está precisando de uma pessoa que tem um perfil a mais. E o Chicão é um macaco, né? A representação dele é do primata. Né? O termo aqui, né, é um macaco, né? Mas é a representação do primata. Né? O Chicão é um primata. Ele não tem as habilidades, ele não se qualificou, então não serve ele. Ou seja, é um salário muito bom, né, tem os benefícios muito legais, mas ele não se encaixa. Por quê? Porque ele é um primata. E no ambiente de trabalho, muitos de nós estamos ainda como primatas, né, ou estamos aí na construção da nossa formação. Então é isso que nós temos que pensar, o quanto antes nos qualificarmos para poder acessar essas vagas que tem no mercado. Porque não adianta a gente dizer, o mercado não tem vagas. O mercado, ele tem vagas, né? Sempre. Mas ele está cada vez mais procurando pessoas qualificadas ou pessoas com comportamentos qualificados. Entrevista de emprego é como o primeiro encontro, né? Use toda a sua capacidade para mostrar suas competências e habilidades. Duvido de que todos nós aqui, que estamos nessa sala, quem de nós nunca tivemos um primeiro encontro amoroso, vamos dizer assim. E aí nós sabemos que nesse encontro amoroso, né, o primeiro encontro é muito difícil, né? Eu não sei vocês, mas a lógica do primeiro encontro você primeiro vai procurar a melhor roupa para impressionar, vai se maquiar, vai se produzir, vai fazer tudo aquilo que for possível. Bom dia. Bom dia, Rosineide. E quando você vai para o encontro, você pensa no que você vai falar, no como você vai agir,
é muito complexo o primeiro encontro, né? E aí a entrevista de emprego é a mesma coisa, só que vocês não vão ter uma relação afetiva. Né? A relação de vocês é financeira, é profissional. Mas é a mesma coisa, você tem que usar toda a sua capacidade, tudo que você tem, para convencer aquela pessoa de que você tem as melhores habilidades e competências que vão ajudar a empresa, tá? Então, vocês, a partir de hoje, vão encarar a entrevista de emprego como o primeiro encontro de vocês. Quais são as dificuldades para obter o primeiro emprego? Isso aqui a gente já falou, né? Até como tentar solucionar isso. Primeira coisa é a desconfiança dos empresários em relação às pessoas que buscam uma oportunidade. Então, por exemplo, é muito difícil, eu reconheço isso, a Núbia, ao longo das aulas, ela sempre posiciona-se em relação a isso. É realmente muito difícil a entrada do primeiro emprego, né? Tanto para jovens quanto para pessoas que já estão mais velhas ou que já passaram dos 25, geralmente. Mas é muito difícil acessar o mercado numa primeira oportunidade a partir dos 25. Né? Você precisa de realmente se qualificar exageradamente para conseguir isso. Porque os empresários, eles têm algumas desconfianças. Por que essa pessoa atingiu certa idade e nunca entrou no mercado de trabalho? Aí cabe a você, no seu currículo ou na entrevista, mostrar que isso não foi por desleixo, ou não foi porque você não quis, ou... Enfim, é demonstrar que, na verdade, você não acessou o mercado antes, por algumas circunstâncias, né? Por algumas dificuldades, ou seja, é importante que na entrevista você consiga convencer a pessoa e ela sinta que você está sendo sincero. O segundo ponto, que já é a falta de experiência, é menos pesado do que esse primeiro, porque essa experiência você supre ela com a sua qualificação. E aí é o grande lance dos menores aprendizes, a galera de 14 a 18, 22 anos, que estão nas faculdades, no ensino médio, que precisam acessar o primeiro emprego. Lhes faltam experiência. Então, por isso que existem vários programas de estágio para que essas pessoas tenham acesso à primeira experiência, né? Mas, assim, todas essas duas dificuldades são passíveis de negociação, né? São passíveis de passar por cima delas. A experiência se altera a partir da sua qualificação, da busca pela qualificação, e a desconfiança, você pode derrubar ela a partir de uma entrevista. Então, o interessante para vocês que estão aí nessa luta de primeiro emprego é conseguir a entrevista. A partir do momento que você consegue chegar na entrevista, você pode desconstruir essa desconfiança que foi gerada com sua fala, com sua posição, com seus argumentos. Por isso que é tão importante que o currículo seja bem feito, para que você consiga a entrevista. E aí, lá na entrevista, é mérito seu conseguir ou não a entrada, tá? Aqui, por exemplo, tem uma charge que na verdade, representa um pouco, né? Esse aqui é o entrevistado, esse aqui é o entrevistador, e o entrevistado está dizendo que atualmente ele trabalha com Flash, fazendo animações e jogos. Na verdade, ele está dizendo que ele trabalha, mas na verdade isso pode não ser um trabalho. Não sei se vocês conseguem perceber isso, né? Ele trabalha com Flash, faz animações e faz jogos. Na verdade, ele está na internet, ele está jogando, né? Ele está ali. E ele está dizendo que trabalha com isso, porque é a habilidade que ele tem. Ele tem essa habilidade. Ah, tá, mas saber jogar é uma habilidade? Cara, depende da empresa que você vai, se você dizer que tem experiência com jogos, você dizer que tem experiência com computador, que você mexe bem com a internet, pode ser um diferencial. Então tem que se avaliar muito bem o que a empresa espera dos colaboradores para você participar dos processos seletivos. Agora, uma coisa importante na hora da entrevista, que não tem como negar e não tem como alguém dizer que não, é a questão do marketing pessoal, né? Isso é para a vida de vocês, na verdade, né? Trabalhar a imagem de vocês. Como está a sua imagem? Né? Aí você vai desde o gesto, atitude, roupa, perfume, tudo isso ajuda a compor o marketing pessoal. Veja o que é certo e o que é errado no ambiente de trabalho. A gente vai passar para isso agora. Mas lembre-se vocês que quando vocês forem para a entrevista, tudo colabora. A forma que você fala, a roupa que você usa, o perfume que você usa. Tem gente que vai para a entrevista, e eu já passei por situações assim, mulheres ou homem, tanto faz, isso não tem sexo, o sexo é pouco relevante nesse sentido,
mas passam uns perfumes, ou passam um exagero de perfume, que vamos te falar um negócio, né? Às vezes pode ser bom, né? Mas às vezes é interpretado errado, né? E aí, a parte do outro interpretar, você não tem domínio, entendeu? Então, às vezes você ir da forma mais discreta possível, sem muito alarde, tanto no perfume quanto na roupa. Roupa mais discreta. A mulher tem muito mais dificuldade com roupa por conta de fatores como decote, roupas curtas, que as empresas geralmente não avaliam bem, e as mulheres também já sabem disso, então a gente não precisa dizer. Homem também tem seus problemas, tá? Não é só mulher não, porque homem tem homem que vai para entrevista de bermuda, tem homem que vai para entrevista de boné, que, é errado usar boné? Não é, mas na entrevista não é o momento de você ter estilo, é o momento de você ter um comportamento mais adequado. Só que isso também depende, tem empresas que já acham isso positivo, né? A pessoa ser despojada, aí depende. Por exemplo, vou fazer uma entrevista na Chili Beans. Todo mundo conhece a Chili Beans, né? Aquela marca de óculos e relógio. Vou fazer uma entrevista na Chili Beans. A gente sabe que eles têm um perfil muito alternativo. Então, você chegar lá com a camiseta regata, principalmente mulheres, com tatuagens, piercings, tudo isso, nada disso é pontuado negativo. Não estou dizendo que isso é ruim, mas tem empresas que não têm esse hábito, né? Por exemplo, a empresa que eu trabalho aqui, possivelmente não seria bem visto. Agora, na Chili Beans, isso já é um comportamento normal. Então, por isso que eu falo que é importante conhecer. Por exemplo, eu tenho uma tatuagem no braço. Eu não. Estou dando um exemplo, eu não tenho. Ela vem até aqui. Se eu vou para uma entrevista de uma empresa mais conservadora, eu acho que eu deveria usar uma manga longa e tampar a tatuagem. Isso vai me ajudar a entrar na empresa, certo? Agora, eu vou com a manga curta e eu mostro toda a tatuagem aqui. A depender da empresa, isso pode ser um ponto negativo, porque a gente sabe que as pessoas julgam. Não deveriam, mas julgam, então você precisa trabalhar com isso. Então, por isso que é importante conhecer aonde você está indo fazer a entrevista. Conhecer um pouco das pessoas, como é que é o jeito das pessoas que trabalham lá, se der tempo de fazer isso, né? Mas faz diferença. Aí aqui a gente vai, então, falar de algumas coisas que são erradas, né? Por exemplo, livre-se de alguns erros e exageros que podem até fechar as portas, né? Então, às vezes, a gente acha que uma boa produção, um vestido, algo nesse sentido, no caso das mulheres, pode abrir a porta. Pode, em alguns casos, né? Sempre tem. Mas em alguns casos pode fechar as portas. Homem também é a mesma coisa. Homem vai lá com aquela camisa colada, que o cara tá malhado, tá no tanquinho, pode também, na verdade, fechar a porta ao invés de abrir. Então, lembre-se que numa entrevista de emprego, a simplicidade é o mais importante, tá? Aí eu não estou falando também para vocês ir de chinelo com roupa rasgada, não é isso. Mas você ser o mais simples possível ajuda. Então, por exemplo, esse exemplo aqui, a mulher está extremamente maquiada, extremamente chamando a atenção, ainda leva um book de fotos dela, né? Então, às vezes, a mulher numa maquiagem mais leve, não estou dizendo para ir sem maquiagem também não, gente, que tem gente que ninguém é obrigado também, né? Mas ser o mais leve possível, não tentar chamar a atenção para você, em termos físicos. Você precisa chamar a atenção para suas habilidades e competências e não para sua aparência. A não ser que o emprego seja de modelo, né? Aí você pode. Mas se não for modelo, você pode trabalhar mais as suas qualidades pessoais em termos de relacionamento do que físicas. Então, aqui a gente vai falar de 7 dicas para evitar gestos que revelam nervosismo e ansiedade numa entrevista de emprego. Então, a gente vai pontuar aqui 7 pontos. Isso aqui foi feito em 2010, mas ainda são muitas vezes pontos ainda que não muda, são as mesmas coisas, né? Então, depois vocês podem ler com calma, mas eu vou direto nas dicas. Aqui ele está dizendo, por exemplo, o que pode, por exemplo, balançar a perna, mexer braço, tamborilar os dedos, arregalar os olhos, passar a mão no cabelo, roer unha. São vários itens que representam que um candidato está nervoso ou que ele não tem preparo emocional para aquele emprego, tá? E geralmente os entrevistadores, eles conseguem perceber isso fácil. Então vamos às dicas, né? São dicas de consultores para evitar gestos inapropriados no cara a cara com o entrevistador. Primeira coisa, controle a respiração.
A respiração profunda e suave massageia os órgãos e ativa o sistema circulatório, dando a sensação de prazer e serenidade. Respiração curta e rápida, ao contrário, transmite medo e insegurança. Então, vocês precisam, porque o nervosismo ele é demonstrado pelos seus gestos. Então, você tem os dedos, né, esse tamborilar de dedos, os olhos, o arregalar dos olhos, até a própria postura de roer unha. Não sei se tem alguém pedindo para entrar aqui, gente, peraí. Tem. O roer unha, o balançar pernas, o toda hora tá mexendo no cabelo. Às vezes isso não necessariamente é uma situação de nervosismo, pode ser um gesto, né, um gesto que ele está acostumado a fazer, mas para o entrevistador ele ainda não te conhece a fundo, ele vai encarar isso como um nervosismo. Então a respiração, você respirar de forma profunda, suave, vai dando uma sensação de calma, por mais que você esteja nervoso. Então lembre-se de que sempre que possível, durante um processo seletivo, observar a sua respiração. Sabe? Aquela respiradinha funda, suave, porque isso vai dar um pouco uma sensação mais tranquila, né? Já viram quando a gente está muito nervoso, a pessoa fala, respira, respira. E quando você respira, você consegue dar uma amenizada na situação. Ative uma imagem mental positiva. Esse desafio aqui é enorme. Este exercício é um recurso da neurociência que consiste em construir no cérebro a imagem de um fato que ainda está por acontecer. Dessa forma, antes da entrevista, o candidato já se imagina diante do selecionador e se submete às regras de etiqueta corporativa como se estivesse passando pela situação. É uma atividade de concentração, preparo. Diante do entrevistador, a sensação será de déjà vu. Pessoal, isso aqui é muito sério. Assim, muito difícil, sério e muito proveitoso. Muita gente vai para a entrevista sem antes se pensar na entrevista. Como que é a entrevista? Já começa a materializar isso na sua cabeça. Pense vocês diante do entrevistador. Pense nas circunstâncias, nos tipos de pergunta, nas regras, naquilo que ele vai te falar, naquilo que ele pode te falar. E quando, de fato, você estiver na frente dele, você vai ter a sensação de que aquilo já aconteceu. E você vai se sentir mais tranquilo. Então, ativar uma imagem mental positiva. Lembrando que você também tem que pensar positivamente. Que você está dando bem, que deu certo, que você está diante dele, que você está conseguindo responder as perguntas, que você sabe, e aí você vai materializando isso. É muito louco essa questão da neurociência, mas funciona, tá? Eu garanto para vocês que funciona. É você se colocar na situação antes dela acontecer e você se colocar de forma positiva, tá? Isso ajuda a controlar o nervosismo. É a mesma coisa na hora de apresentar um trabalho, mesma coisa na hora de fazer uma fala em público. Já pense antes para que você consiga materializar aquilo ali e na hora você não se sentir tão nervoso. Um ponto importante, antes de falar, ouça. Saiba que o selecionador quer ouvir de você. Responda o que ele está perguntando. Na ânsia de falar, o candidato pode transmitir conteúdos irrelevantes para o momento, afirma consultores empresariais. O ideal é interagir com o entrevistador. Acontece muito da pessoa falar mais do que precisa. Às vezes ela fala menos, às vezes ela fala mais, né? Mas, geralmente, as pessoas elas falam além do que precisa. Então, na verdade, você tem que, antes de falar, ouvir exatamente o que a pessoa está te perguntando e responder apenas o que ela te perguntou. E aí você vai interagir com ele de uma forma de um diálogo. Tem gente, eu já fiz isso uma vez, que a pessoa pergunta uma coisa, você responde 3, 4. Ele te perguntou uma coisa, você já se antecipa, ou seja, geralmente ele vai pelo seu currículo, ele vai ali, ó, ponta a ponta do seu currículo te perguntando. E tem vezes que ele te pergunta e você já avança nas coisas e fala um monte de coisa que às vezes não era para aquele momento, ou ele não queria ouvir aquilo ali agora. E isso pode te prejudicar. Então, só fale aquilo que ele te perguntar e nunca adiante as coisas. Se ele está comentando aqui da sua formação acadêmica, você é formado em engenharia civil, né?
como foi isso e tal. E aí, de repente, você já vai lá na frente, puxa suas experiências profissionais, e ele ainda não falou de experiência profissional. Então, responda só aquilo que ele te perguntar, e evite também aquele negócio de demorar para começar a responder ou pensar demais, tá? Seja simpático. Quando assistimos a um filme em que o sofrimento da personagem ou dos personagens é constante, vocês se emocionam, né? É normal. Algumas pessoas não, mas a maioria se emociona. Isso ocorre porque a cena, mesmo que fictícia, ativa o nosso cérebro as áreas responsáveis pela emoção. Cria-se uma empatia com as personalidades da tela. Na entrevista de emprego, do mesmo modo, perceba o movimento do entrevistador e acompanhe-o de forma parecida. O que a gente está dizendo aqui? Você ser empático com ele, sabe? Você transmitir empatia. Essa é uma tarefa difícil, né? Por isso que nós fizemos aqui um tempo de relacionamento interpessoal, porque quando a pessoa está falando com vocês, ela espera empatia de volta. Ela espera que você esteja olhando para ela, ela espera que você esteja acompanhando, né, os gestos dela. Porque tem entrevistador que ele vai gesticular muito. Eu falo gesticulando. Tem entrevistador que também vai fazer isso. E ele espera que você acompanhe tudo aquilo que ele está fazendo. Porque se você acompanhar ele, você vai sentir as emoções que ele está sentindo. É muito de sala de aula isso aqui, né? Nós, enquanto professores, a gente fala muito e espera do aluno esse ser empático, né? Ele acompanhar. É a mesma coisa do discurso político, é a mesma coisa dos discursos de personalidades públicas, porque, na verdade, você fala e espera do outro que ele entre na sua fala, que ele acompanhe a sua fala. Então, aqui, vocês precisam acompanhar o entrevistador, sabe? Não é estatar o olho para ele ficar acompanhando o movimento dele, não, mas estar com ele, né? Você acompanhar tudo que ele fala, ir concordando com aquilo que ele fala, ir fazendo gesto com a cabeça de que está acompanhando, de que está entendendo o que ele está falando. Isso dá a ele a intenção de que você prestou atenção e de que você está sendo empático, que você está se colocando junto com ele. É muito ruim eu estar conversando com vocês, por exemplo, fazendo uma entrevista pessoalmente, e você está braço cruzado, que já é uma postura que a gente não deve fazer, e às vezes olhando fixo em um ponto, que não é a pessoa. Ou às vezes você está com os braços assim e olhando fixo a um outro ponto. Então acompanhe o entrevistador. É uma dinâmica de grupo. Agora não é o entrevistador que está falando, é um colega que está falando. Acompanhe o colega que está falando. Ou seja, acompanhe a dinâmica que está acontecendo. Não foque só em você, tá? Olhe nos olhos, né? Isso é fundamental, a gente já falou disso, né? Não desvie o olhar, isso demonstra total atenção no que ele está dizendo. Para você se fazer presente, né? Fixe nele ou em quem está falando. Comunique-se adequadamente. A fala deve acompanhar o gestual e vice-versa. Então, às vezes você está fazendo gestos e a sua fala tá leve. Sabe? É isso. A gente aprende muito isso em comunicação oral, né? Você tem que gesticular de acordo com a sua fala. E não o contrário. Né? Às vezes o seu gesto está dizendo uma coisa e a sua fala está num tom diferente. Então, tente alinhar os dois. Fale de modo claro, ponderado, tenha cautela, não queira passar o máximo de conteúdo em tempo inábil. Selecione as informações mais importantes, transmita suas ideias de forma articulada. Então, é falar pouco, né? Falar o que você acha que é mais importante, porque o tempo é muito pequeno. Então, não dá para você despejar muito conteúdo em um tempo muito curto, até porque ele não vai querer saber. Fale pausadamente, fale com as vírgulas, né? E transmita tudo aquilo que você quer transmitir, mas de uma forma articulada. Então, planeje a sua entrevista. É como se a gente estivesse dizendo que planeje a sua entrevista. Quando você vai para a entrevista, você tem que ter claro o que de mais importante você quer deixar claro para o entrevistador. Quais são os itens que você quer deixar mais claro? Quais são os seus pontos fortes que você tem que defender na hora da entrevista? E aí você vai para a entrevista com isso na cabeça. Que é o que está aqui, ó, o 7. Prepare-se para a entrevista.
Simular uma entrevista de emprego com um parente ou amigo pode ser uma maneira eficaz de alcançar a excelência no contato com o selecionador. É importante conhecer ainda suas habilidades e competências e saber transmiti-las verbalmente. Ah, eu sou um cara muito para frente. É o que a gente estava falando agora. Isso pode ser entendido de forma errada. Então, você precisa conseguir transmitir suas habilidades de forma clara e de forma não vulgar, vamos dizer assim. Ser para frente significa ter espírito de liderança, significa ser proativo, significa ter atitude para realizar as tarefas que precisam ser realizadas, mas, na verdade, falar que é para frente não é o certo. Então, tentem ter claro as habilidades de vocês e qual a melhor forma de transmitir essas habilidades. Qual é a melhor forma de dizer das habilidades que vocês têm, tá? E aqui, não é nem mais uma dica, né, mas é um cuidado com a robotização. Preparo é fundamental, mas é preciso cautela para não deixar de ser você e encarnar um personagem. Essa consultora Stefana é muito conhecida. Segundo ela, o candidato deve agir com naturalidade, ter postura firme, sentar-se adequadamente. Alguns indícios, como dilatação de pupilas, suor e rubor das faces, podem dar subsídios para saber se a pessoa está falando ou não a verdade. As pessoas não conseguem simular por muito tempo. Aqui, pessoal, é um ponto muito interessante para vocês. Não dá para mentir, tá? O que você não é. Por isso que a gente fala que é melhor você se avaliar enquanto pessoa e profissional, mudar o que for preciso, do que tentar passar um papel daquilo que você não é durante uma entrevista. Você precisa agir com naturalidade, então você precisa ser você mesmo, você precisa ter as competências que você diz que tem, senão a pessoa vai entender que você está mentindo. E essas pessoas que fazem entrevista, elas são treinadas para isso, né? Eu não sou um cara treinado para fazer entrevista. Para selecionar, para a primeira seleção, né? Por exemplo, a primeira seleção é aquela que seleciona alguns que vão conversar com os outros, e assim, é a primeira etapa. Mas eles conseguem ver se você está, na verdade, dizendo a verdade ou não. Eles não têm certeza. Por exemplo, eu não tenho certeza se ele falou a verdade, mas aí, a partir da dúvida, eles não vão te contratar ou eles não vão te selecionar para a próxima parte. Então, tomem cuidado com isso, tá? Com as mentiras. Postura. Ato de sentar, ato de cumprimentar. Pernas paralelas ou cruzadas, naturalmente estendidas. Tem gente que chega para sentar e manda aquela perna por baixo da outra aqui, ó. Senta meio que com a perna em cima da cadeira. Então, sentou normal. Senta normal. A mulher, às vezes, cruza a perna, que é mais comum. O homem também, às vezes, vai cruzar a perna, né? Com aquela forma meio de 4, né? Põe o pé aqui em cima da coxa. Mas é normal, né? O mais comum é você sentar, se apoiar normal e deixar as pernas na posição normal delas. Mas às vezes a mulher está de vestido e precisa cruzar a perna, e aí tem que tomar esse cuidado. Então, sentar normal. Nunca sentar de jeito desleixado, assim, né? Com a bunda lá na ponta da cadeira. Então, tente manter a postura, até mesmo para questão física, né? Mas senta normal, as mãos aqui em cima, ou as mãos em cima da mesa da pessoa, depende do que vocês estão fazendo. Nunca escorado assim, né? Às vezes tem lá na mesa, você está escorado, às vezes você está deitado na cadeira, enfim. Sentou, postura mais ereta possível. O ato de cumprimentar. Isso aqui mudou um pouco, né, gente? O aperto de mão é recomendável em todas as ocasiões. Deve ser firme, agradável, sem apertar muito ou deixar mole. Então, antigamente a gente pegava na mão, né? Hoje, eu não sei quando vocês forem fazer entrevista, talvez não pegue-se na mão mais. Então, o soquinho de longe ou até só, opa, né? Tudo bem? Bom dia. Às vezes nem tem toque, né? Então, esse ato de cumprimentar aqui mudou bastante, né? Antigamente você chegava, pegava na mão do selecionador de uma forma mais firme, mas não mole. Eu tenho uma raiva, não sei vocês, mas eu tenho uma raiva, um ódio tão grande. Quando eu iria cumprimentar alguém, que já faz tempo que eu não cumprimento ninguém, né? Que pegava na mão, que a pessoa pegava assim, meio na ponta, sabe? Meio debochando, meio de leve. E isso na entrevista já era levado em consideração. Então, o ato de cumprimentar, né, se for pegar na mão, que seja firme, mas sem ser muito forte também. Tratamento. Todos merecem um tratamento respeitoso, portanto, nada de apelidos que minam as relações. Trate as pessoas por senhor, senhora. Cabe a elas dispensar esse tratamento mais formal. Então,
Então, você entrou com a entrevista e o cara falou, meu nome é Thales, eu estou aqui para fazer entrevista e tal. Quando você vai se direcionar a ele, é senhor, senhora. Senhor, senhora. Se ele te dispensar, fala, não, senhor não, pode me chamar pelo nome. Aí tudo bem, Thales. Mas fora disso, é senhor, senhora. Ah, o cara é mais novo que eu, o problema é seu, é senhor, senhora. Tá bom? Então, por exemplo, pode acontecer de você estar fazendo a entrevista com uma pessoa mais jovem que você. Mas, diga-se de passagem, é senhor e senhora. Se ele te dispensar desse tratamento, beleza, você chama pelo nome. Mas evite parceiro, amiga, colega, sabe? É senhor, senhora ou o nome da pessoa, se assim ela quiser. Mas você não vai perguntar, você quer que eu te trate como? Não. Sua regra é chegar lá e falar senhor, senhora. Se ela falar, não, o senhor está no céu, a senhora está no céu, aí você chama ela pelo nome, mas nunca por qualquer um outro apelido ou por qualquer outro tratamento. Olhar, ao conversar, olhe nos olhos do interlocutor, dessa maneira você demonstrar interesse. Aqui a gente já falou, nunca despece o olhar. Vai falar com a pessoa, olho no olho dela, o tempo todo, tá? Não distrai o seu olhar dela para que ela possa sentir segurança no que você está falando. Ato de ouvir de verdade, não é o ato de ouvir por ouvir, né? Treine sua predisposição para ouvir de verdade, prestar atenção. É virtude que conta pontos em seu marketing pessoal. Ouvir mesmo, sabe? Ouvir com os olhos atentos, ouvidos. Tem gente que só está ali ouvindo, não está nem prestando atenção. Mas vocês sabem bem o que eu estou querendo dizer com isso aqui, né? É ouvir de fato. Cortesia. Faça da cortesia um hábito. Utilize sempre expressões obrigado, desculpe-me, com licença, bom dia, boa tarde. E aí é desde a hora que você entrou. Entrou na recepção, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu vim para um processo seletivo, tal. A pessoa vai lá, fala, só um minuto. Aí ela liga, não, pode aguardar aqui. Obrigado, com licença, desculpa. Tudo isso é desde o início que você chega, tá? Trajes profissionais. Roupa clássica são sempre a melhor opção. Evite modismo. Use as cores da moda. Galera, homens e mulheres e qualquer situação de profissional tem que ser os trajes mais profissionais possíveis. Eu não estou dizendo que para você, homem, que você precisa ir para entrevista de terno, que é a nossa roupa mais elegante do homem, é o terno, né? Não é isso, depende muito da entrevista, né? Depende muito da empresa, que tem empresa que talvez seja a opção mesmo, você ir de terno. Mas evite roupas que não são profissionais, roupas de manga curta, bermudas, roupas rasgadas, né? Aquelas, não é rasgada de rasgar, de estragado, né? Mas aquela roupa rasgada de moda. Evite esse modismo. Agora, as cores, principalmente para as mulheres, né? Use as cores da moda, não tem problema, desde que a roupa seja uma roupa comportada. Um macacão, uma blusa pode ser até regata, mas com um blazer. E a mulher sabe de moda, né, gente? Mulher manja disso aí. Então, você pode estar extremamente elegante, mas usando as roupas profissionais, trajes profissionais. Evite cores que chamem muita atenção, né? Mas use a cor que você acha que tá boa, que é aquilo que você acha que te transmite o que você é de verdade. O perfume, sempre discreto, né? A gente precisa ser discreto, o profissional, ele precisa ser discreto até mesmo no perfume dele, né? Então, evitar essas cores, esses trem mais extravagante, usar muito. E também tem uma questão que é muito complexa, né? Que é quando a gente mistura fragrância, né? Você passa um perfume, passa um desodorante e fica aquele cheiro ruim. Ou até mesmo você ir para a entrevista com um cheiro ruim, certo? Sem aquele banho adequado, esse tipo de coisa, acontece demais. Bom, nunca utilizem uma entrevista. Tem muita coisa ainda para falar, eu vou tentar só abreviar para a gente não passar muito. Eu acho. A expressão eu acho. O termo expressa dúvida e deve ser substituído por eu penso, eu vejo essa situação da seguinte forma, o meu posicionamento é de que. Então, por exemplo, você se considera uma pessoa proativa? Ele te pergunta. E você fala, eu acho que sim. E aí o cara já acabou ali.
Ou seja, para o entrevistador, isso vai ser um ponto negativo para você, porque você disse que acha. E quem acha, não acha nada, tá? Então, se ele perguntou, você se acha uma pessoa proativa? Sim, sou proativo, sabe? Entendeu a dificuldade, a postura? Você quando responde eu acho, você está se comportando de uma forma muito passiva. E nós precisamos de uma forma mais assertiva. Então, sim, eu sou proativo. Ou se você realmente tem essa dúvida, eu vejo essa questão da proatividade da seguinte forma, certo? Então, mas nunca use o termo eu acho. Próxima vez que vocês utilizarem o termo eu acho numa entrevista, vai vir a minha imagem na cabeça de vocês falando nunca use o eu acho, tá? Porque esse eu acho pesa muito na entrevista de vocês. Gírias nem pensar, tá? Aí, mano, tipo assim, fala sério, da hora, velho. As expressões que vocês estão acostumados a usar, as gírias, não utilizem em uma entrevista de emprego em momento algum. Mesmo que o entrevistador fale com vocês em uma gíria, você tenta não responder ele da mesma forma, tá? Então, cuidado com isso. Comunicação e eloquência durante a entrevista. Eloquência é a capacidade de falar e de se exprimir de modo preciso e com facilidade. Uma das principais características avaliadas durante a entrevista de emprego é a capacidade de oferecer toda a informação necessária no menor espaço de tempo possível e do modo mais inteligente possível. Então, eloquência é você conseguir levar aquilo que você quer, né? É você dizer daquilo que você quer, de forma clara. Então, o que é mais avaliado na entrevista? Além do seu comportamento, é a sua capacidade de falar sobre você, sobre aquilo que você é, sobre aquilo que você quer. Então, vocês precisam treinar a fala de vocês, a comunicação de vocês. Então, quem tem entrevista marcada para os próximos dias, ou quem vai fazer uma entrevista, que comece a se preparar para falar, para você chegar lá e conseguir, no menor tempo possível, falar o que você quer. Só que não estou dizendo que vocês precisam ser tagarelas e acelerados, vocês precisam ser eloquentes. Conseguir expressar no menor tempo. Conseguir fazer com que as pessoas entendam no menor tempo. E não falar rápido demais. Aqui tem uma situação, eu não sei se vocês viram isso aqui não, mas eu nem sei se vocês assistem esse tipo de programa. No episódio do dia 12 de julho de 2005 do programa O Aprendiz, Roberto Justo chamou a atenção de uma participante que insistia em usar o jargão tipo durante conversa na sala de reunião. Ele disse, para de dizer isso, pois é coisa de adolescente. Coincidentemente ou não, a concorrente foi eliminada nesse mesmo episódio. O Aprendiz é aquele programa do Roberto Justo que ele pega um monte de gente, né, e coloca para fazer algumas coisas em relação à administração, ele é um grande empresário, e aí a última pessoa que fica no programa vai trabalhar com ele, ganha não sei quantos R$1.000 e ganha vaga de estágio e tal. E esse episódio em si eu não lembro, eu já assisti todas as temporadas do Aprendiz, mas eu não lembro em específico, mas a menina usava tipo várias vezes, tipo assim, ah, mas foi tipo isso, ah, mas tipo assim, e aí ele corrigiu ela e no mesmo episódio ela foi eliminada. Ou seja, as expressões, os jargões, as gírias durante uma entrevista, eles devem ser evitados. Depois, no seu dia a dia do trabalho, você pode perceber que é comum a utilização de alguns, e você pode utilizar. Mas para a entrevista, não necessariamente. Só que eu chamo a atenção de vocês para uma coisa, depende da empresa que você vai. Porque às vezes você está participando de um processo seletivo em uma empresa que é mais despojada. E usar jargões ou usar gírias é comum, e até o próprio entrevistador fala várias vezes. Então, saiba muito bem aonde você está entrando. Discursos prontos. Planejar seus passos é recomendável, mas discursos prontos são perigosos, pois nenhuma entrevista é igual a outra. Não decore perguntas, textos ou discursos. O mais sábio aqui, pessoal, é isso. Você precisa ter firmeza sobre você, mas você não precisa ter nada pronto. Porque se você tem textos prontos, você não se conhece, entendeu? Então você precisa se planejar, mas não precisa planejar a sua fala. Você precisa saber o que você vai falar, mas não ter pronto.
Ah, se a pessoa me perguntar se eu sou proativo, eu vou dizer que sim, pois eu ajudo, faço isso, faço aquilo, faço aquilo. Ou seja, você está com um discurso bem pronto. É muito perigoso isso. Então, o ideal é que você se conheça e vá para a entrevista. Até porque as perguntas podem se modificar, e aí você cai na contradição, né? O candidato deve entrar em sinergia, não existem respostas prontas, depende do contexto, do tipo de trabalho, do interlocutor. Às vezes, a mesma pergunta pode ser feita por várias pessoas, mas como elas estão em empresas diferentes, você pode produzir uma resposta diferente que se encaixe àquela realidade, certo? Se você está fazendo uma entrevista no hospital, para ser, sei lá, almoxerifado, e você está fazendo uma entrevista numa indústria, para almoxerifado, às vezes a pergunta sobre proatividade pode ser totalmente diferente. A sua resposta em relação à proatividade pode ser totalmente diferente. Porque numa, a sua proatividade pode salvar uma vida, na outra não salva a vida de ninguém. Então, isso tem que estar claro que a pergunta pode ser até a mesma, mas a resposta, ela depende do contexto e de quem perguntou. É como se alguém perguntasse para mim assim, você está solteiro? Ah, depende de quem está perguntando. Depende. Porque se for fulano, eu vou dizer que não. Se for fulano, eu vou dizer que toma alguma coisa aí, então tem uma coisa, entendeu? Depende de quem pergunta e do contexto, a sua resposta é diferente. Tá? Pensem sobre isso, não dá para dar as mesmas respostas sempre. Preste muita atenção na pergunta e na reação do selecionador ao ouvir sua resposta. É um forte indicador para saber se está agradando ou não. Por isso que é importante o olho no olho. Eu preciso responder e olhar para ele e ver como é que é a reação dele. É igual vocês quando estão apresentando trabalho. Eu já apresentei muito trabalho, quando eu estou apresentando, eu fico olhando para o professor, e aí o professor está lá, balançando a cabeça, né? Ou seja, eu sei que eu não estou agradando. Aí eu tento ir mudando, aí o professor já começa, às vezes muda a expressão, muda, e aí você consegue perceber se está indo bem ou não. Tem que ser muito sutil, né? Não dá para você começar a responder, viu que o cara desagradou e tentar mudar. Então, vocês têm que ter essa habilidade também. O corpo também fala, isso aqui a gente já falou em algumas aulas, assim como as palavras, o nosso gesto fala. Então, os ombros eretos, por exemplo, que é essa postura, demonstra confiança, credibilidade, diferente de um corpo deitado, né? Você deve se mostrar confiante, mas não agressivo. É sempre isso, né? Você tem que ser firme, mas sem ser grosso, sem ser nervoso. Né? Não é ser passivo demais, né? Tem que ser firme. Sempre olhar nos olhos, manter um tom de voz que seja agradável, não levantar o tom de voz e não usar um tom de voz também muito baixo, que demonstra muita passividade. E lá nos comportamentos de vocês, naquele perfil, muitos de vocês são passivos, então tem que ter essa postura de a voz ser um pouco mais forte, mais firme, né? Às vezes a pessoa pergunta alguma coisa, você, né? E a voz vem aqui, tipo, para baixo, né? Tipo, a pessoa vem falando para baixo, você precisa, na verdade, abrir o peito para falar mais forte, né? E mais uma entonação melhor. Postura em entrevistas, né? Aqui tem algumas regras, né? Fazer uma pesquisa sobre o perfil e tipo de atuação da empresa antes de ir à entrevista, tá bom? Isso que a gente já falou. Então, antes de você ir para a entrevista, tenta entender que empresa que é essa. Estar no local sempre 15 minutos antes do horário marcado. Chegar com muita antecedência pode demonstrar ansiedade. A entrevista está marcada para as 2 horas, você chega lá meio-dia. Então, 15 minutos é suficiente. Então, se planeje para chegar 15 minutos antes. Não fala assim, eu gasto tanto tempo para chegar lá. Não, eu tenho que estar lá a tal hora. Então, que hora que eu tenho que sair de casa? Faz o planejamento, já prevê uns 10, 15 minutos que pode dar errado, entendeu? Faz um planejamento certinho. Às vezes na cidade de vocês é a cidade menor, como a minha lá em Tambiara, isso é menos problemático. Mas, por exemplo, Goiânia, você vai fazer uma entrevista em Goiânia, você tem que ter muito claro a hora que você vai sair, a hora que você vai chegar, porque tem trânsito, às vezes tem que pegar ônibus, às vezes você tem que pegar um Uber e tem engarrafamento, aí você chega atrasado. Então, planeje para chegar na hora certa. Não muito antecipado, 15 minutos é suficiente. Em caso de atraso ou impossibilidade de comparecer, telefone avisando. Olha, eu ia para a entrevista e de repente sofri um acidente, fui assaltado, levei um tiro, quebrei o pé,
tropiquei numa pedra e bati a cabeça. Não importa o que te aconteceu, avise. Se você conseguir avisar antes de comparecer, é melhor. Tipo assim, olha, eu tenho uma entrevista marcada a tal hora, mas eu tive tal situação, eu estou no hospital, não vou conseguir comparecer. Ótimo. Se você só consegue avisar depois que passou, é ruim para você, mas é melhor avisar. Olha, eu não consegui avisar, eu tive um problema, meu celular foi roubado, e aí eu não consegui avisar, tive que fazer boletim de ocorrência, enfim. Avise, tá? Veja de cara a aparência. Às vezes uma simples arrumada no cabelo pode ser fundamental. Antes de chegar lá, dá aquela conferida no cabelo, na gravata, na camisa, se não tá com aquela gola atrapalhada, faz uma última conferência, tá? Ser educado sempre. Aqui está resumindo tudo aquilo que a gente falou, né? Lembre-se de que você estará sendo avaliado desde o primeiro momento. Ao entrar na sala, esperar que ele faça o primeiro gesto para cumprimentá-lo e indique o lugar onde você vai sentar. Isso aqui é muito sério, tá? Isso aqui não vale só para entrevista, mas vale para conversar com o seu chefe também. Ou qualquer sala que você entre. Ah, você entrou na sala do coordenador do seu curso. Espere ele te cumprimentar e ele dizer onde você vai sentar. Não sente antes que ele diga. Tá? Na entrevista de emprego, isso é mais sério ainda. Você só vai sentar depois que ele te indicar aonde você vai sentar. Ele vai te receber, olá, boa tarde, tudo bem? Sente-se aqui, por favor. Aí você senta. Aí quando ele falar, sente-se aqui, por favor, você, obrigado, licença. E sente, tá? Respeite todas as fases da entrevista. Uma psicóloga pode vetar a sua permanência no processo seletivo. Quando a gente fala disso aqui é porque às vezes tem umas etapas que nós não damos muita atenção, entende? Por exemplo, avaliação psicológica, né? A gente fala de psicotécnico, né? Tem o termo psicotécnico. Aí você não dá muito valor, ou você conversa com a psicóloga de qualquer jeito. Tipo assim, você tem uma primeira etapa, aí você vai para o exame psicológico, e lá no exame psicológico, a psicóloga percebe que você fez com muito desdenho a parte dela. Ela pode vetar a sua permanência. Né? As empresas dão muito valor ao laudo de uma psicóloga em relação a um candidato. Então, você pode até ter tido um resultado bom nos exames, mas o seu comportamento de desleixo com aquela etapa foi muito grande. Então, ela vai vetar você. Então, cuidado com as fases. Às vezes tem uma prova de língua portuguesa, às vezes tem uma prova de conhecimentos gerais. Você faz de qualquer jeito. Ou seja, respeite todas as etapas desse processo. Tem gente que fala assim, mas é etapa demais, esse povo fica na landainha. Pessoal, respeite as etapas do processo. Se a empresa diz que aquela etapa é importante, é porque geralmente você entrega o currículo, tem uma primeira seleção, depois você faz um exame de conhecimentos gerais, matemática, língua portuguesa, tem um exame psicológico, tem um exame físico, tem uma entrevista com o superior, e depois para a contratação. Então, são várias etapas, às vezes você vai ter que ir lá na empresa 5, 6 vezes. Mas se você quer, você tem que respeitar todas as fases. Ou se você não quer, você já desloca e não vai, pronto, acabou. 9, sentar-se de maneira confortável, mas não se esparramar na cadeira, a gente já falou sobre isso. Responder as perguntas de maneira clara e objetiva. Caso seja questionado sobre algo que desconhece, dizer a verdade, não sei, nunca ouvi falar, não sei nada sobre esse assunto, ou desconheço, então diga realmente o que você quer. Antes de aceitar ou recusar água ou café, lembrar que é gentil acompanhar a outra pessoa. Então, por exemplo, a pessoa está tomando um café. Eu estou lá, estou te entrevistando, estou tomando um café. E aí, de repente, eu falo, aceita um café? Sim, obrigado. É muito gentil acompanhar outra pessoa naquilo que ela está fazendo, tá? E se ela não estiver tomando um café? Aí você tem o direito de não querer também, né? Tipo assim, ela não está tomando, então eu não vou também. Fala, não, obrigado. Certo? Então, observe o que a pessoa está fazendo para que você possa acompanhar no café, ou numa água, ou num refrigerante, ou num suco, enfim. Agora, se ela não está tomando nada, você, por favor, também não aceite, né? Mas se você aceitar, não é uma falta de educação, entendeu? A falta de educação maior é quando a pessoa está e você não está. Isso. Se você estiver nervoso, com as mãos suadas, respiração ofegante, gaguejando, seja franco com o entrevistador. Dizer que você fica um pouco nervoso em ocasiões assim.
É muito melhor você dizer a ele que está nervoso, mesmo ele estando vendo que você está, do que você simplesmente omitir o fato ou não reconhecer, tá? Ser você mesmo, né, isso a gente já falou. Outro ponto muito valorizado é ser espontâneo e disposto a lidar com o inesperado, né? Espontaneidade é muito bom. E espontaneidade é para a vida, né? Ou seja, você reagir de forma rápida às situações que você é colocado. O candidato não pode falar apenas sobre as coisas boas e positivas, eles têm que estar preparados para ser questionados sobre derrotas, fracassos e dificuldades. Gente, isso aqui é uma coisa tão simples, mas que as pessoas erram tanto. Ah, qual que é seu maior defeito? Ah, eu sou tão perfeccionista. Essa é a resposta padrão que a gente sempre ouve. Mas, na verdade, vocês têm que estar preparados não para falar dos defeitos de vocês, tá? Isso ele vai perguntando e vocês vão ter que falar. Mas sobre as derrotas que vocês tiveram, sobre os fracassos que vocês tiveram. É muito bom para nós, enquanto pessoas e profissionais, quando nós conseguimos falar sobre os nossos fracassos. Sobre aquilo que foi ruim, que nós aprendemos com aquilo, tá? No final da entrevista, se o entrevistador não deixar claro se haverá um retorno e quando isso será feito, pergunte. Isso não será uma atitude desagradável, se for feita com educação. Antes de sair, despeça-se agradecendo a oportunidade. Ó, terminou a entrevista, o cara já está caminhando para o final, mas ele não falou nada sobre o retorno. Não falou nada. Você pode ir embora e ficar com a dúvida, ou você pode perguntar. Olha, o senhor tem alguma previsão de quando haverá um retorno do processo seletivo? Qual a próxima etapa? Aí ele vai te responder e fala, não, a partir de agora a gente vai avaliar os currículos e a gente entra em contato. Mas não insista, por exemplo, assim, mas quando? Não insista, ele só disse que vai entrar em contato, então pronto. Mas tem que ser feito com educação. Ao sair da sala, você vai dizer, até mais, obrigado, muito obrigado pela oportunidade de participar do processo. Espero revê-lo em breve. E vai embora. E vai ser feliz, tá? Pessoal, eu vou parar por aqui e a partir de amanhã a gente continua, que são muitas dicas que ainda tem pela frente, né? Mas hoje a gente falou um pouco de algumas dicas que são importantes. Nós viemos até o slide, que número que foi, gente? Que é o 29. Então, eu vou voltar agora para vocês e ver se vocês têm alguma pergunta, alguma sugestão, querem falar alguma coisa. São tantas coisas, né? O processo seletivo ele envolve tantas coisas. E aí, a partir de amanhã, eu vou falar um pouco mais do processo e a gente vai tentar replicar um processo seletivo aqui, mesmo que virtualmente, tá? Vocês querem falar alguma coisa? Não? Certeza? Ninguém vai falar nada? Tem alguma coisa no fora aqui. Professor, Oi, Milka. deixa eu te perguntar a questão, quando você, tipo, você trabalha numa empresa só para cobrir férias e eles assinam a carteira, isso tem alguma interferência? Não, na verdade não, né? Você foi contratada por um tempo determinado e é mais legal, né? Assim, é uma questão legal. Você foi contratada só para... Ou seja, eles precisam deixar claro, né, na hora do processo seletivo, que te contratou só para esse período, né? Mas isso acontece muito. É porque eu costumo cobrir férias, aí eles assinam a carteira em alguma determinada empresa aqui. Então não tem nenhuma interferência, não? Não, aí na verdade o que você pode fazer? Não, acho que você está perguntando mais para a hora do currículo, né? Você coloca no currículo essa experiência, vai ficar um tempo muito curto, por exemplo, né? Vai ficar um tempo lá, um mês ou dois. E aí, se o entrevistador perguntar, você vai dizer que o seu motivo de saída foi que o seu contrato era apenas para cobrir férias de determinados colaboradores, entendeu? Não precisa colocar no currículo o motivo que você saiu. Não precisa. Se o entrevistador achar que é importante perguntar, ele vai te perguntar sobre isso. Geralmente ele vai. Uma experiência menor que 3 meses, por exemplo, ele sempre pergunta. E você vai dizer, não, esse contrato aqui foi por tempo determinado, era só 30 dias, só o tempo das férias do... E ele vai entender, falar, não, então tá, beleza. Mas pode colocar essa experiência, pode colocar sim. Obrigada. Por nada.
Mais alguém? Pessoal, então eu vou fazer o seguinte, eu vou subir esse vídeo para o YouTube, né, dessa aula de hoje, vou colocar ele junto com o da aula de ontem, e aí eu vou agora lá na plataforma dar o retorno dos e-mails, ó, dos currículos que vocês fizeram, né, colocar os comentários e a gente vai conversar. E aí lá no fórum da aula de ontem, quem já fez a participação, já tem lá, né, já fez a participação de ontem. Eu vou colocar só mais um item lá embaixo, junto naquele mesmo, sobre processo seletivo. Então, vocês vão entrar, vão ler, e vão entrar lá e vão voltar a comentar. Então, o comentário lá vai começar a gerar mais comentários, entendeu? Vai ficar muitos comentários. Mas a ideia é justamente essa, porque é um processo todo, tá? Então, a atividade de hoje é olhar o retorno dos currículos que vocês enviaram. Vocês enviaram o currículo, quem não enviou vai lá enviar. Quem já enviou, eu vou dar o retorno do currículo, vou dizer, fazer os comentários. Se for preciso enviar de novo, vocês enviam no meu privado, ou eu excluo o envio que vocês fizeram, vocês fazem outro. E aí, além disso, ir lá no fórum e fazer um comentário da pergunta que eu vou deixar lá no final, porque lá tinha atividade 1 e 2, né? Vai ter uma atividade 3 lá, para vocês fazerem um novo comentário lá no fórum. Mas é o mesmo fórum de ontem, tá bom? Sem dúvidas? Então tá bom. Pessoal, obrigado pela presença de vocês. Boa quarta-feira, bons estudos, bom trabalho e vamos que vamos. Até mais.